Sejam bem-vindos ao Focando Vidas. Se é a primeira vez que você está conosco, realmente é um privilégio você presente. E para hoje nós vamos colocar também lá em nosso canal, Raul Nogueira Canal. E você pode então entrar, se inscrever, entrar no playlist. E ele tem mais de 400 temas para que você possa pesquisar e ver podcast e tudo mais. Então, esteja conosco e hoje o tema que nós vamos falar é sobre o que está correndo por aí, né? Uma frase que foi falada e que as pessoas estão comentando, repetindo, e que é exatamente essa: não vou deixar acontecer. Eu maceto o Apocalipse. Eu maceto o Apocalipse. Então, essa frase, ela surgiu de algo que aconteceu na Bahia, em pleno carnaval. Nós vamos estar comentando um pouco a respeito disso, ok? É bem interessante, bem interessante. Uma repercussão nacional e talvez até muito longe, fora do Brasil. Vamos orar primeiro? Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, nos alegramos muito em Ti. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja com cada um desses que estão aqui conosco, aqueles que vão entrar lá no Raul Nogueira Canal, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, fortalecendo-os, ó Deus, aqueles que são Teus servos, fortalecendo-os na fé, fazendo realmente eles se tornarem mais e mais instrumentos do Senhor. Visita-os de forma sobrenatural. Aqueles que estão doentes, ó Deus, que o Senhor possa ministrar cura. Seja Deus com a Paulinha Tsai, seja Senhor com a Rebeca, do Evaldo, seja com o Sebastião e com o Davizinho, que são crianças que estão reaprendendo a andar e falar. Seja com os dois Rafaéis, um que precisou amputar o braço e outro que tem um problema de hidrocefalia, Senhor, na cabeça. Então, que o Senhor possa estar cuidando deles. Peço também, Senhor, pela vida do Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, que é da Igreja Batista Regular Filadélfia, que tem que fazer uma cirurgia e necessita de recursos, que o Senhor possa completar. E também, Pai, pastor Tadeu, da mesma igreja, que está com um problema sério no pulmão e está fazendo realmente um levantamento, exames, diagnóstico. Que o Senhor possa estar não só com eles, mas com todas as pessoas que de alguma forma estão com problema. No caso da Juliane, Senhor, que tem passado aí por problemas intestinais. Também te lembra Gil, de Volta Redonda, que o Senhor possa estar dando a ela, Deus, a força que vem do seu poder, que ela possa se reerguer, sabendo, Deus, que a luta dela não é dela, é sua, porque ele é tua filha. Então, que ela possa entregar nas tuas mãos tudo aquilo que tem levado ela a ter angústia, medo, ansiedade. Seja agora conosco, Senhor, nos dê sabedoria no que vamos falar, porque em nome do Deus vivo que oramos e agradecemos. Amém e amém. Olá, César, Henrique. Muito bom, muito bem, que Deus abençoe vocês. E os demais que estão entrando, mas muitas vezes eu não posso ver. Bem, vocês devem ter ouvido e visto até, eu vi, algo que aconteceu na Bahia, não é? Essa frase que eu coloquei como tema de hoje, não vou deixar acontecer, eu maceto o Apocalipse, é uma frase de alguém desesperada, tentando de alguma forma controlar algo que havia acontecido no meio do carnaval, falado por uma cantora que sempre esteve no meio do carnaval, sempre cantando junto, as duas são amigas, tanto a Ivete Sangalo, Senhor, tanto a Ivete Sangalo como a Baby do Brasil, são duas mulheres que, por anos, eu acho que no caso
da Ivete, acho que são 30 anos que ela vem de alguma forma ali no carnaval, na Bahia e em outros lugares também, mas principalmente na Bahia. E ela vem abrilhantando, né? Vem cantando, fazendo as pessoas estarem juntas e vibrando. E a mesma coisa a Baby. Agora vocês imaginam, no meio de, eu acho que milhões de pessoas assistindo, fora os presenciais, onde eles estavam cantando, todo alegre, e aí aquela população que estava ali, que nunca, possivelmente, haviam ouvido falar duas palavras. E eventualmente, algumas que ouviram, simplesmente ouviram, mas não entenderam nada, não sabem nada. E que duas palavras foram essas? A Baby do Brasil, que se diz evangélica, ela, de repente, sem avisar, simplesmente diz: ó, galera, olha, se prepara, porque nós já estamos no Apocalipse e entre 5 a 10 anos vai haver o arrebatamento. Uau! Você imagina essas duas palavras que para muitas pessoas, quando se fala em Apocalipse, vão ser uma palavra que gera medo, né? Gera pavor, soa como final do mundo, final dos tempos. E quando essas duas palavras foram faladas, a Ivete, que foi pega de surpresa, ela usa uma frase de alguém que não sabe nada a respeito da palavra do Senhor. Eu quero dizer bem claro que eu respeito as duas, porque são profissionais do mundo secular, pessoas que estavam ali dentro do ponto de vista delas, trabalhando e fazendo o melhor delas. E nós, como cristãos, é óbvio, não fazemos parceria com esse tipo de evento, porque carnaval para nós significa só a carne vale. É nesse período que assim, o rei Momo, que na verdade é o diabo mesmo, né, o líder desse evento, vai fazer com que as pessoas presentes tenham todo tipo de relacionamentos. É quando há divórcio, quando há traição, quando há pessoas tendo relacionamento e mulheres ficando grávidas, tudo que vocês possam imaginar. O lar alto de Sião. Então, o que estava acontecendo ali na Bahia é o que sempre tem ocorrido por anos. Mas aquilo foi tão inesperado que foi pego, realmente, a Ivete Sangalo foi pega de surpresa e ela tentou falar alguma coisa para contemporizar o Lalva de Van, para assim, de alguma forma manter o equilíbrio, voltar novamente àquele ambiente que ela estava antes. E ela fala duas frases que demonstram muito claro que ela não sabe nada a respeito disso. Primeiro ela diz: não vou deixar acontecer, porque quando a Baby disse já estamos no Apocalipse, ela e vai haver o arrebatamento, ela imediatamente respondeu: não vou deixar acontecer. E mais, nós vamos macetar o Apocalipse. E até, coitada, assim, pega de surpresa, falou até a palavra Apocalipse errado. Bem, eu não quero criticar nenhuma das duas, ok? Uma teve um impulso e falou, tentando alertar aquela multidão e aqueles que inclusive estavam assistindo pela televisão e por outros meios, que o Apocalipse já estava acontecendo e que haveria o arrebatamento. Você imagina a quantidade de pessoas que ouviram essas duas palavras. Então, o que foi tirado de bom disso?
Deus permitiu que isso acontecesse. Em consequência daquilo que a Baby do Brasil falou e também da resposta, despertou em milhares e milhões de pessoas que estavam acompanhando a curiosidade, aqueles que não sabem nada, para saber o que é Apocalipse, o que é o arrebatamento. Então, eu posso dizer que isso realmente está correndo entre os youtubers, pastores e incrédulos, pessoas de todo tipo que você possa imaginar, na televisão, jornais, em todos os lugares, ok? E eu nem ia falar sobre isso, mas um abraço. Eu não ia falar sobre isso, mas pessoas começaram, opa, o pastor Raul comenta a respeito do assunto. Então, eu resolvi comentar onde o que nós podemos tirar de bom de algo tão ruim. O que nós podemos tirar de bom de um evento pagão, um evento onde os demônios são soltos e conseguem capturar as mentes de pessoas, e essas, como eu disse, praticam todas as coisas que você possa imaginar, desde droga, desde relacionamento sexual ilícito, mulheres ficarão grávidas, marido vai ser traído, esposa vai ser traída, pessoas vão ser mortas, brigas, enfim, tudo que normalmente acontece, principalmente nesse período em que as entidades é que são homenageadas, não é? Já vimos no passado a figura do demônio, do diabo, do próprio diabo, martirizando Jesus, como se ele fosse o vencedor. Acho que realmente as pessoas precisam ler mais a palavra de Deus. Bom, o que eu posso comentar a respeito disso? A partir do instante que foi colocado essas duas palavras e despertou curiosidade, eu resolvi então dar a resposta. O que é Apocalipse e o que é arrebatamento. Então, primeiro vamos falar sobre Apocalipse. Querida, Ivete, quando você fala, filhinha, não vou deixar acontecer, ou seja, a Baby falou, já estamos no Apocalipse, já está acontecendo. E ela diz, eu não vou deixar acontecer. Bem, não vou deixar acontecer o Apocalipse. Eu vou macetar o Apocalipse. Bom, primeiro que Apocalipse, na verdade, é o nome de um dos livros da Bíblia, onde lá há uma revelação. Seria, vamos dizer assim, o final, o enfeite do bolo. É ali que nós encontramos a nossa esperança. É ali que nós podemos olhar o que vai acontecer com algumas pessoas que não creem no Senhor e o que vai acontecer conosco. Se vocês tiverem paciência e entrarem lá no Raul Nogueira Canal e procurar a respeito do escatologia em Daniel, vocês vão entender um pouco a respeito daquilo que vem de alguma forma culminar com o Apocalipse, ok? Tem também um outro que fala só sobre escatologia, tá? Nesse de escatologia, nós vamos estar falando sobre 1 Tessalonicenses, que nós vamos falar daqui a pouco, 2ª, e também o próprio Apocalipse, versículo a versículo. Então, queridos, Apocalipse não é para dar medo para aquele que conhece o Senhor. Não é para deixar as pessoas apavoradas. Não. O Apocalipse é um alerta para que as pessoas possam perceber que o tempo está próximo. Quando a Baby falou entre 5 e 10 anos, ela jogou isso e depois ela fez um comentário até dizendo que, eu falei isso porque eu ouvi alguém falando. Bem, em primeiro lugar, eu não vou passar para frente alguma coisa que me falam se eu não checar
na palavra de Deus. Gilberto, querido, uau! Ô, meu irmão, que bênção, que saudade. Nós estamos agora em Campinas, Gilberto, tá bem? Um grande abraço a você. Enfim, quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a perceber que aqueles que não conhecem as Escrituras não estão sabendo e não estão sendo preparados para o que vai acontecer. Bem, segundo o que eu creio, segundo não o que o pastor Raul acha, mas segundo o que eu acho que a palavra de Deus me ensina, é que haverá o arrebatamento da igreja. Quando eu falo arrebatamento da igreja, eu não estou falando de janela, porta, parede, estou falando de pessoas. Porque a igreja são os chamados para fora. São aqueles que tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E a palavra nos ensina que o Senhor Jesus virá buscar aqueles que são dele. Os que já partiram, os que já morreram em Cristo, que estão com ele no céu, voltam nesse dia que nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, eles voltam, ok? Os corpos dessas pessoas serão glorificados à semelhança de Jesus, quando Jesus ressuscitou. E se eventualmente você, meu querido, eu, crente no Senhor, lavado e purificado no sangue do Cordeiro, estivermos vivos, não passaremos pela morte, mas seremos transformados e seremos retirados num piscar de olhos, num piscar, pau. A grande questão é quando isso vai acontecer. Segundo o que eu entendo, estudando a palavra há 45 anos, nós seremos retirados antes da grande tribulação, que está muito bem explicada em várias partes, inclusive em Daniel, Mateus 24, Apocalipse e outros, não é? Segundo a Tessalonicenses, que é um período de 7 anos. É chamado Grande Tribulação. Sendo que 3 anos e meio vai ser de aparente paz, uma falsa paz, onde um ser que se manifesta como se fosse o Messias e será aceito pelo povo de Israel, porque ele vem com poderes, vem com uma série de manifestações que vão deixar o povo de Israel achando que ele era o Messias. Então, assim que a igreja for retirada, nós vamos ver daqui a pouco, começa a iniciar a última semana de Daniel. Por isso que eu pedi para vocês darem um passeiozinho lá no livro de Daniel, na parte de escatologia. É só entrar, Raul Nogueira Canal, playlist e escatologia em Daniel, tá bom? Esses 7 anos terão 2 partes. A primeira parte vai ser uma parte em que esse falso Messias vai aparentar como um ser bom, alguém que vai cuidar do mundo em todas as suas necessidades, quer política, econômica, social, religiosa, militar, tudo. E mais, ele vai conseguir que o templo de Israel seja construído na metade da grande tribulação. E isso vai realmente reforçar para o povo de Israel que ele é o Messias. E vão adorá-lo. E vão realmente achar que ele é o próprio. Ok? Só que tem um detalhe. Nessa primeira parte de 3 anos e meio, 2 profetas do Senhor, a semelhança de Moisés e Elias, não são os dois, a semelhança de Moisés e Elias, eles realmente vão estar começando a pregar a respeito do rei, o rei dos reis, a volta visível de Cristo. Lembre-se, a igreja foi arrebatada, como nós vamos ver, encontra o Senhor Jesus nos ares e vai para o céu. Então, nesse período de 7 anos, nós vamos estar com Cristo, e aí vai ter todo um período de galardões, distribuição ou não, mas essa é outra história. Aqui embaixo vai estar acontecendo isso. Esse falso Messias, colocando realmente em ordem uma série de coisas.
E lá em Israel vai se levantar um falso profeta, ou é um rabino, ou é realmente um profeta, que vai apontar para esse falso Messias e vai dizer que ele é o Messias. Ok? Muito bem. Só que essas duas testemunhas vão estar pregando, deixando bem claro de todas as formas, de todos os meios de comunicação, que ele não é o Messias. E eles serão mortos no final dos 3 anos e meio, eles serão mortos pelo próprio anticristo. Só que não deixam enterrar o corpo, e tudo isso eu não estou inventando não, está tudo escrito lá em Apocalipse, tá bom? Então, o que acontece é que não deixam esses dois serem enterrados. Olá, Daniel, tudo bem? Não deixam esses dois serem enterrados, e o que acontece é que o povo que foi confrontado, o povo que adorava a besta, né? E que adorava a besta e tal, e que eram confrontados por esses dois, eles começam a trocar presentes de alegria pela morte desses dois que estão estirados lá. Só que, de repente, o Senhor os ressuscita e eles são levados. Muito bem. Aí, segunda parte. 3 anos e meio finais. O falso profeta consegue induzir o povo que estava adorando a besta, né, o anticristo, a fazer uma estátua, né, com fôlego de vidas. Agora você imagina, eu estou com 45 anos caminhando com o Senhor e quando eu olhava essa passagem eu não sabia como explicar, me perguntava, mas como é que é isso? Eu não sabia. Hoje eu sei, ok? É só você entrar no Google e procurar templo lá budista. Uma robô em forma de uma das deusas do budismo, ensinando aqueles sacerdotes, aqueles líderes a respeito de Buda, e eles se dobrando diante dela. Entra lá e veja. Então vai ser exatamente a mesma coisa. Então, quando essa estátua com fôlego de vida, que na época não podia nem imaginar em um robô inteligente, for construída, o povo de Israel vai perceber que ele não é o Messias, porque isso é uma abominação, isso é idolatria. Deus abomina a idolatria. Então, a partir daí, eles vão começar a rejeitar o anticristo. E começará então a haver uma grande perseguição sobre o povo de Israel. Só que nesse mesmo tempo de 3 anos e meio, será levantado 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, menos da tribo de Dan. E a tribo de Dan, para não faltar nada, foi substituída por um dos filhos de José, chamado Manassés. Então eles vão estar pregando a volta, a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que vai se concretizar lá no capítulo 19. E a palavra de Deus será pregada em todas as nações. Então virá o fim. É quando o Senhor Jesus volta com a igreja, com seus corpos transfigurados, com os crentes do Velho Testamento também com seus corpos transfigurados, e com o pessoal que morreu na grande tribulação também com seus corpos transfigurados, e vão entrar no milênio. E o Senhor então vai para aquelas pessoas que ficaram vivas e gentios. Alguns receberam a marca da besta, outros não. Os que receberam a marca da besta serão julgados e serão lançados no inferno, aguardando que se complete 1000 anos, o reino milenar, onde eles serão ressuscitados junto com outros, desde Caim, para estar diante do trono branco, receber a sentença, porque eles não foram escritos no livro da vida, porque eles não creram em Jesus, e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os demais, que não receberam a marca da besta, não adoraram o falso Messias, e sim o Senhor,
eles vão entrar com seus corpos normais no milênio. E diz a palavra que esses vão gerar filhos. E o ancião mais novo vai morrer com 100 anos. Então a gente entende que esse processo está para acontecer. E vai acontecer, literalmente. Ok? Então vamos dar uma recapitulada. A igreja é arrebatada, surge o período do anticristo, primeira metade, falso profeta achando que é dando uma de bonzinho, reconstrói o templo de Israel, o povo de Israel aprova, na segunda metade é feita uma estátua com fôlego de vida, o povo de Israel percebe que ele não é o Messias verdadeiro, 144 mil israelitas vão estar pregando o evangelho do reino em todas as nações e Jesus volta. Final do 7º ano, Jesus volta de forma visível. Como eu disse, com 3 grupos: igreja, agora como esposa do Cordeiro, os crentes do Velho Testamento e os que morreram na grande tribulação. Os que estiverem vivos, que não tiverem a marca da besta, entrarão no milênio e gerarão filhos. Os que tinham a marca serão lançados no inferno. Satanás vai ser preso no abismo por 1000 anos. Não estou inventando nada, é só ler a Bíblia. É só pegar Apocalipse lá no final. E depois de 1000 anos, muitos desses descendentes, desses que entraram com seus corpos normais, vão se rebelando contra o Messias. No final do milênio, o diabo é solto. Ele tenta reunir todo esse pessoal rebelde para atacar o acampamento dos santos, mas virá fogo do céu e os consumirá. Todos os que são pessoas serão lançados lá no inferno. E o diabo será lançado lá no lago de fogo, onde o anticristo e o falso profeta foram lançados 1000 anos antes, assim que Jesus volta. Aí há um segundo tipo de ressurreição, que é dos ímpios. Esses comparecem diante do trono branco, houve a sentença e são lançados também no lago de fogo e enxofre, e aí vem um novo céu e nova terra. Fiz uma síntese bem rápida para vocês terem uma ideia geral. Bem, eu quero ler para vocês então a segunda questão, o que é arrebatamento. Então convido vocês, não vamos gastar muito tempo, por causa do tempo mesmo, mas eu quero ler para vocês lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, o Senhor está, através de Paulo, ensinando a respeito desse assunto. Havia pessoas que estavam desesperadas e Paulo já havia falado sobre esse assunto com eles mesmos. Então vamos ver, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, porque a trombeta tocasse hoje, agora, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, que estão com o Senhor do céu. Porquanto, lembre-se que eu li o versículo 14, que o Senhor Jesus vai estar trazendo em sua companhia os que dormem. E aqui ele fala, no versículo 16, bem claro, vou ler o 15 e 16 de novo. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, o que vai acontecer conosco, a transformação, não acontecerá antes que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. E será que isso vai ser rápido? Vamos ver. Abram lá em 1 Coríntios capítulo 15 e nós vamos ver como é que vai ser isso, né? A partir do versículo 51 diz assim, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ô Juliane, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Bem, nós procuramos aí responder as duas palavrinhas que a Ivete Sangalo desconhece e, de alguma forma, dá luz para aquelas pessoas que ficaram sem saber o que é. Agora sabem. Isso aqui nós gravamos, vamos colocar também lá no Raul Nogueira canal. E nós temos, como eu disse, se vocês quiserem detalhes bíblicos, versículo a versículo, vocês podem procurar exatamente lá. E escatologia em Daniel, essa é a base de tudo. E depois só a palavra escatologia, onde nós vamos estar estudando tanto 1ª, 2ª Tessalonicenses e também Apocalipse, versículo a versículo. Amém? Nós agradecemos aí pela presença de cada um de vocês. Vocês sempre são bênçãos em nossas vidas. Ju, nós oramos por você, viu, Ju? Tá bom? Oramos por você. A Gil esteve comigo lá em Volta Redonda. Depois ela te conta. Tá bem? Não se preocupe, Ju. Você vai assistir lá no Raul Nogueira canal, tá bom? Que Deus os abençoe. Se tiver algum tipo de pergunta ou acréscimo, por favor, coloque aqui e compartilhe essa nossa ministração para outros, porque deu uma repercussão muito grande e tenho certeza que muitos que não conhecem o Senhor não sabem nada a respeito disso. Então reparte, compartilhe o máximo que for possível para que muitas pessoas possam também entender essas duas palavrinhas que foram faladas pela Baby do Brasil e refutada pela Ivete Sangalo. A Juliana escreveu: você acha que a Baby do Brasil errou? Querida, deixa eu explicar. O que aconteceu foi algo inesperado, que a própria Baby, diz ela, não esperava falar. Foi algo que brotou. Deus permitiu que isso acontecesse, tá bom? Biblicamente falando e como cristão, a Baby estava no lugar errado, ok? Sendo uma cristã, não se deve participar da festa da carne. Carnaval significa só a carne vale, é ali que rola tudo. Droga, sexo, morte, estupro, tudo que você possa imaginar, porque o rei Momo é o símbolo do próprio diabo. Então, o que acontece é isso. Nós temos que orar por ela, tanto pela Ivete, quanto pela própria Baby,
a Baby, para que realmente ela que verbalizou isso possa realmente ter bases bíblicas para falar, porque não está escrito em lugar nenhum que Jesus vai voltar daqui a 10 anos. Não está escrito. O próprio Senhor Jesus fala que não tem dia e hora. André, na paz, querida, que Deus abençoe. Você está chegando no finalzinho, mas já está gravado e nós vamos colocar em Raul Nogueira canal lá no YouTube, tá bom? Então, o que acontece é isso. Nós cristãos temos que ver quais são os ambientes que nós frequentamos. Eu não vou participar da festa da carne. Eu não vou participar onde o líder do evento é o próprio diabo e os demônios rodando à solta. Ok? Então, nós agora, eu não vou julgá-la. Tá bem? Juliane, mas por um lado, é que você chegou atrasada e não pegou, querida. Eu disse que teve uma coisa boa disso, porque Deus permitiu, onde multidões de pessoas tomaram conhecimento de duas palavras, a palavra Apocalipse e arrebatamento. Por isso que eu estou dando essa explicação, e muitos outros estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque se criou realmente assim, uma curiosidade muito grande em muita gente. Isso é uma prova de que as coisas estão andando muito rápidas, tá bem? Mas a resposta, se a Baby errou, ela diz que ela colocou isso por impulso quando ela viu, ela já estava falando, mas ela é alguém que se diz evangélica, tá bem? Então, eu não vou julgá-la, eu vou falar o que eu não faria, e a maioria dos cristãos conscientes também, né? Eu não estaria dentro de um evento da carne, ok? Não faria isso nunca. Agora, as duas são cantoras famosas, populares, e de repente uma delas fala algo inesperado, entendeu? Fala algo inesperado. E a Ivete, sendo pega de surpresa, fala duas bobagens. Eu não vou permitir que aconteça o Apocalipse. Tadinha. Só Deus é que pode intervir nos eventos, não é? E dentro da escatologia, o Apocalipse vai ser cumprido literalmente. Não tem quem possa impedir. E muito menos que eu vou macetar o Apocalipse. Então, foram duas frases que ela colocou por total desconhecimento. Mas foi uma maneira que ela usou para tentar, assim, fazer com que aquele clima inesperado que havia sido criado voltasse ao normal e voltasse àquela euforia do pessoal cantando e tudo mais. Bem, algumas pessoas acabaram, eu vi isso, alguns youtubers acabaram dizendo que logo que ela falou, aconteceu duas coisas interessantes. Uma, houve um problema com gás lá, saiu uma fumaceira e falaram em 2 feridos, não sei se houve realmente ou não. E depois, onde elas estavam, aquele trio elétrico, de repente começou a tombar. Ela teve que fazer com que o pessoal fosse para o outro lado para equilibrar, né? Então o pessoal já acha, olha, tá vendo? Falou isso e Deus já tapou na mão e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso não é importante, tá? O que é importante é que as pessoas venham a saber e ter a resposta de quem é Jesus, do que é o Apocalipse e o que é o arrebatamento. E se você realmente está aqui assistindo, vai assistir depois, você tem que perguntar. Se tocasse agora a trombeta, eu iria com o Senhor? E essa é a pergunta que você tem que responder, tá bom? Que Deus abençoe. Andréa, espero que você esteja muito bem aí, de saúde. Dá um abraço ao pastor também. Que você possa, sempre que possível, estar com a gente. E todos os demais, um grande abraço a vocês. Fiquem na santa paz do